Hoje eu vou te ensinar diversas maneiras de como sair das suas operações, mostrando várias formas de se identificar possíveis alvos dos seus trades. Então, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom pessoal, para quem não me conhece, eu sou Stefan, mais conhecido como Ghost, e sou trader de criptomoedas. E uma das principais dúvidas dos traders iniciantes é quando você deve sair do seu trade. Existem diversas estratégias de entrada, diversos vídeos que ensinam como entrar em uma operação, mas há pouquíssimo conteúdo mostrando formas e ferramentas para sair do seu trade. É isso que eu vou te mostrar agora. Bom, primeiro ponto, pessoal, primeira forma de identificar uma possível saída, um possível alvo do seu trade é utilizando a análise quantitativa, que são esses indicadores aqui de liquidez do mercado. Para quem ainda não sabe o que é análise quantitativa, estarei deixando no card aqui em cima e na descrição o link para um vídeo onde eu explico certinho esses indicadores. E os indicadores que eu utilizo aqui para nossa análise, pessoal, é o Open Interest, tá? Que seria o capital alavancado que está em determinada moeda, juntamente com a liquidação, então a quantidade de liquidação agregada que a gente tem em todas as corretoras. Aqui eu utilizo mais um Open Interest, que é um Open Interest agregado, que ele une as informações de todas as corretoras que listam determinada moeda, juntamente aqui com um LSR, o Long Short Ratio, que me mostra a quantidade de posições em determinado lado, se tem mais compradores ou vendedores nessa movimentação. Eu não vou entrar aqui nos méritos explicando exatamente a parte quantitativa, tá? Para isso já tem um vídeo, mas basicamente, pessoal, eu quero mostrar como a gente pode identificar através da liquidez do mercado possíveis regiões de saída nas nossas operações. E o indicador mais interessante para isso, pessoal, é o Open Interest, tá? Principalmente em movimentações de alta. Digamos aqui, vou dar uma de analista de gráfico parado, tá? Mas digamos que você, por determinado setup de entrada, determinada estratégia, você teve uma entrada aqui nessa região nos 5 minutos. Então você teve uma entrada de compra, um suporte, enfim. O método de entrada varia de acordo com cada estratégia, mas você teve uma operação de long aqui. E o que eu observo, pessoal? Se o preço continua subindo nessa movimentação, se o Open Interest segue essa subida, quanto mais alta nós tivermos no preço, melhor será. Se o Open Interest aumentar, está gerando mais liquidez, está entrando mais interesse, mais dinheiro nessa movimentação. Até que em um determinado ponto eu começo a ver o que? A queda do Open Interest, E nessas regiões, com as perdas de mínimas aqui, pode ser interessante a retirada, realizar o lucro dessa operação, fazer uma parcial, realizar um alvo nesse movimento. Inclusive por isso que eu utilizo dois Open Interest, tá? Eu utilizo aqui um Open Interest da corretora, nesse caso aqui está na Binance, tá, pessoal? Mas eu também utilizo aqui um Open Interest agregado, tá? Justamente para ver toda a movimentação completa. Por quê? Porque a gente pode ter alguns ruídos aqui no Open Interest de determinada corretora, mas de modo geral, o mercado como um todo ainda está nessa movimentação. Então, normalmente, como o mercado como um todo tem uma queda mais forte, aí sim a gente pode ter uma exaustão de movimento. E aqui a gente pode também ter uma bela oportunidade de realizar lucro nessa operação. Lembrando que dessa forma aqui, pessoal, utilizando indicadores de liquidez, normalmente a gente tem uma efetividade maior em alvos de long, porque na queda o Open Interest ele pode cair, continuar caindo com o Open Interest caindo, ele pode continuar caindo com o Open Interest subindo, então a gente não tem uma correlação tão bem formada. Mas na alta, em 99,9% das altas, uma movimentação saudável de alta, ela é acompanhada de Open Interest. Então, indicadores de liquidez também podem ser uma excelente ferramenta para identificar possíveis regiões de alvo. Outra forma bem interessante de identificarmos regiões de possíveis alvos das nossas operações é utilizando Fibonacci, tanto a retração como a extensão de Fibo. Mas antes de entrar aqui, pessoal, eu preciso que vocês entendam um conceito muito importante, o porquê Fibonacci é efetivo. Imagine o seguinte, imagine que esse gráfico aqui, pessoal, é o gráfico da Coca-Cola. E você chega no mercado em determinado período e você vê a Coca-Cola sendo cotada aqui a R$4 o litrão, Os 2 litros de Coca-Cola aqui a R$4. E aí a gente tem algum evento, alguma coisa que impulsione a Coca aqui na nossa região atual, que atualmente está sendo cotada a Coca-Cola aqui nos mercados a mais ou menos R$10, Muda de região para região, mas vamos colocar aqui que a Coca-Cola está sendo vendida a R$10 o litrão. E aí você se acostuma, pessoal, a comprar a Coca-Cola a R$10. Mas de repente a
acontece uma falta de demanda, né? Como você sabe, o mercado é regido por oferta e demanda, e nós temos o quê? Uma promoção no preço. E você já está acostumado a comprar Coca-Cola a R$10 e agora você está vendo Coca-Cola a R$6. E é por um pensamento psicológico, né? Por um instinto humano, você começa a achar barato Coca-Cola a R$6, porque você já estava acostumado a ver ela a 10. Mesmo que comparado a R$4, Coca-Cola 6 ainda esteja mais caro, como você já viu a Coca-Cola 10, ela se torna até interessante, né? Uma promoção do preço. Então a análise técnica, pessoal, o Price Action, até mesmo o Fibonacci, ele é muito mais baseado em psicologia humana, né? Ação do preço, do que propriamente dito aqui somente uma leitura gráfica de candlezinhos, de desenhinhos, tá? Então o pessoal que senta a paulada aí na análise técnica muitas vezes não entende essa filosofia por trás. Então sempre entendo, pessoal, que tudo isso é psicologia humana. Obviamente que em alguns movimentos, né, pessoal, que a gente não tem controle, né, que são os cisnes negros do mercado, nós vamos ter movimentos anormais do preço, e aí sim, nenhuma análise é eficaz para essas projeções. Como por exemplo, se estourar uma terceira guerra mundial entre Rússia e Estados Unidos, China e Estados Unidos, né, que tem o conflito de Taiwan, ou então aqui no nosso exemplo, se descobrirem que Coca-Cola, tomando 2 litros de Coca-Cola, você terá somente mais um mês de vida porque descobriram alguma substância lá, obviamente que a demanda por Coca-Cola vai cair e consequentemente o preço vai desabar. Porém são eventos anormais, e eventos anormais possuem movimentações anormais, né? Por exemplo, no Bitcoin, imagine que o Bitcoin, agora um computador quântico lá na China, hackeie, né? Quebre o código, quebre a criptografia do Bitcoin. O que vai acontecer com a credibilidade dessa moeda? Vai cair, consequentemente o seu preço também vai cair, mas isso como traders e investidores nós não temos como prever, mas normalmente são eventos um pouco mais raros, chamados de cisne negro, assim também como a gente tem os cisnes brancos, né? Digamos que descubram agora que Coca-Cola, né, tomando 2 litros de Coca-Cola por dia, você aumenta sua expectativa de vida em 50 anos, né, por uma substância XYZ que descobriram. Consequentemente, a demanda por Coca-Cola aumenta e o preço simplesmente sai rasgando para cima, né, o desequilíbrio da oferta e demanda. Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? Para não vir aí o pessoal criticando, porque gráfico parado, porque isso, porque aquilo, tá? É muito importante que vocês entendam a psicologia envolvida nisso, certo? Então vamos lá, primeiro ponto. Estamos numa movimentação de alta, estamos aqui numa consolidação e temos o preço corrigindo, né? Basicamente, o preço estava sendo cotado aqui mais barato, chegou num patamar um pouco mais caro, a demanda começou a sentir um pouquinho, né? Subiu demais e agora nós estamos testando preços mais abaixo justamente para ver aonde a demanda começa a reagir de novo, né? Estamos fazendo promoção no preço. E para identificar o quanto de promoção o preço aguenta, pessoal, a gente pode utilizar aqui alvos de retração de Fibonacci. E como que a gente marca isso, pessoal? Retração de Fibonacci, eu sempre vou marcar do fundo até o topo dessa movimentação, né? Se eu tenho uma movimentação de alta, então vou marcar do fundo até o topo. E aqui a gente tem os principais níveis, né? Aqui está a minha configuração de Fibo, para quem quiser copiar, né? Então eu uso a linha 0, a linha 1 e entre elas eu uso a linha 0.382, 0.5 e 0.61 com 8, né? Eu coloco um verdezinho aqui só para ficar mais bonito, um cinzinha, tá? Só para ficar um visual mais interessante. Mas essas são as principais regiões de preço. Basicamente, pessoal, o que seria uma retração até 0,38? Seria mais ou menos um desconto aí de 1/3, tá? É um pouquinho mais que isso, mas seria um desconto desde o topo, mais ou menos 1/3. Então 1/3 a gente já tem aquela psicologia de, poxa, eu já vi aqui Bitcoin batendo 32, agora ele tá batendo 29, será que não tá barato? Né? Já começa aquele pensamento. Então essa é uma região interessante. 0,5 é a metade do movimento, né? Então se eu vi o Bitcoin sendo cotado aqui a 25, depois eu vi ele sendo contado a 32, opa, então se chegar em 0,5 aqui, que é mais ou menos 28, é metade do preço. Eu perdi essa alta, mas eu posso comprar mais barato, né? E posso estar comprando na promoção. Então também é uma região psicológica. Assim como 0,61 com 8, né? Que então eu passei de 50% de promoção. Então aqui são regiões, né, que possivelmente vão ter uma retração do preço. De forma técnica, pessoal, aqui também são regiões de alvo. Então, por exemplo, se você no seu setup, pode ser um setup de exaustão, de divergência de RSI, de alguma forma você encontrou aqui uma oportunidade short, essas regiões de retração de Fibonacci podem ser alvos para a sua movimentação. Então talvez aqui em 0,38 você pode realizar um alvo, aqui em 0,5 mais um alvo, né, mais uma parcial, 0,61 com 8 você pode fazer um take para esperar a movimentação acontecer. Então essas regiões de Fibo aqui são muito interessantes. E assim como a gente tem retração de Fibonacci, pessoal, para alta, a gente também pode usar retração de Fibonacci para uma tendência de baixa, né? Como por exemplo, nesse caso a gente vai traçar a retração do topo até o fundo do movimento. E a lógica, pessoal, é a mesma, tá? Imagine que você viu o preço do Bitcoin aqui sendo cotado a 32
22 mil dólares e de repente ele já foi cotado aqui a 17 mil. E agora você encontra o BTC aqui na primeira zona de retração, né? O preço subiu 1/3. E aí você encontra o BTC aqui a 23 mil. Mas no seu subconsciente, né, na sua psicologia, você entende que, poxa, não, tava a 32, aí caiu para 17, agora tá 23, mas tá caro. Pô, já eu quero comprar 17, né? Assim como se ele retrair 50% aqui, ó, 25, você também pode achar caro. E aqui também são movimentações de possível alvo para essas movimentações, né? Então, se você teve um setup, alguma estratégia que lhe deu uma oportunidade de compra em um movimento desses, você pode utilizar essa retração como também alvos da sua movimentação. Então, você pode usar a retração tanto para alvos de baixa, né, como para alvos de alta. E percebam que essa movimentação de retração de Fibonacci, pessoal, normalmente a gente está operando o quê? Contra a tendência. Então, nós estávamos em uma tendência de baixa e nós tivemos aqui uma operação contra a tendência. Então, nós estamos utilizando aqui a retração do movimento. Assim como aqui nós estávamos em uma tendência de alta, nós estávamos utilizando a retração para alvos de uma movimentação contrária, uma movimentação de reversão, né, de contra-tendência no preço. Mas e se eu quiser puxar seguindo a tendência do preço, né? Se eu quero puxar aqui um alvo de movimentação para cima, né? Caso o preço estoure aqui, faça esse pivô de alta aqui, por exemplo, ó, confirmado, né? Um pivô de alta. Como que eu posso traçar essa movimentação? Bom, aqui, pessoal, tem duas formas, tá? Você pode utilizar a retração de Fibonacci para identificar alguns alvos, né? Como que você vai fazer isso? A retração a gente puxa aqui de fundo até o topo. Então a gente tem a linha de 1 e a linha de 0 com as retrações aqui marcadas. Caso você queira saber o primeiro alvo, por exemplo, desse pivô, né, desse possível pivô de alta, o que você pode fazer é puxar a retração de Fibonacci de forma que a região 0,38 esteja no topo dessa movimentação. E assim você tem marcado aqui o primeiro alvo de extensão de Fibonacci, né? Eu vou mostrar para vocês mais à frente que a gente tem uma ferramenta para isso, mas você também pode utilizar a retração, né? Se eu quero um segundo alvo dessa movimentação, bom, então você vai puxar a retração de forma que a região 0,5 de Fibonacci fique marcando o topo. Eu quero marcar um terceiro alvo, Ghost, então você vai puxar de forma que nós tenhamos a região 0,61 com 8 no topo desse canal, né? E nós temos um terceiro alvo aqui de Fibonacci, né? Que nesse caso seria 43 mil dólares, né? Seria um terceiro alvo de Fibonacci. Então essa é uma forma de marcar Fibonacci para cima, mesmos conceitos psicológicos, tá, pessoal? Nós estamos aqui marcando amplitude de movimento, né? Então no caso do 0,61 com 8, nós estamos falando aí de 61% de valorização. E nessas regiões o nosso psicológico ele pode achar que o preço já está esticado demais, que nós podemos ter uma movimentação de falta de demanda, né? Então percebam que Fibonacci ele é muito mais um comportamento psicológico do que propriamente dito aqui somente leitura de desenho. Mas nós também podemos traçar essa movimentação, pessoal, utilizando aqui a ferramenta de extensão de Fibonacci, tá? E seria da mesma forma, tá? Então a gente marca fundo até o topo e aqui a gente tem praticamente os mesmos alvos, né? Então como que eu utilizo a extensão de Fibonacci aqui, as minhas configurações? Então eu utilizo o nível 0,61 com 8, o nível de 1 e o nível de 1,61 com 8, né? Percebam que os alvos aqui são muito parecidos com a retração, né? O último alvo aqui na casa dos 43 mil dólares. Mas com a extensão, pessoal, a gente também pode utilizar ela de forma mais curta, né? Mais branda. Então eu posso pegar, utilizando a extensão de Fibonacci, pessoal, somente essa última pernada. Digamos que nós tivemos essa movimentação de alta, nós tivemos aqui um movimento de retração e aqui eu tive uma oportunidade de compra. Seja por uma cunha descendente, alguma coisa nesse sentido, tá? Algum setup, uma estratégia me apontou compra aqui nesse movimento e eu quero saber possíveis alvos dessa movimentação. Então eu vou traçar o que? A última pernada contrária, tá? Então se eu estou entrando em long, eu quero a última pernada de baixa. A amplitude dessa pernada de baixa, então vem do fundo dessa movimentação até o topo dessa movimentação. E aqui nós também temos os nossos alvos de extensão de FIB. Então nós teríamos o nosso primeiro alvo aqui na região dos 31 mil dólares, que seria a região 0,61 com 8. Nosso segundo alvo em 35 mil dólares e um terceiro alvo em 37 mil dólares, né? Percebam que dessa forma eu tenho alvos um pouco mais curtos de movimentação. Inclusive eu posso utilizar essa extensão para operações menores, né? Como operações de scalp, operações de day trade em tempos gráficos menores, tá? Então é uma forma de eu traçar esses alvos, né? Principalmente se eu não quiser operar contra a tendência, né? Não quiser operar utilizando a retração, somente seguindo a tendência. Então esses alvos são bem mais
mais interessantes. Mas percebam uma coisa aqui, pessoal. Se eu tenho uma entrada de long aqui nesse fundo, percebam que o primeiro alvo estaria em 33 mil dólares. Mas vocês concordam comigo que antes disso eu tenho também regiões de resistência. E aqui entra o terceiro ponto que eu quero falar para vocês, que são os suportes e resistências, né? Muitas pessoas ignoram essa forma simples de se operar, mas que é extremamente importante, né? Que são regiões de suporte. Então, se eu entrei aqui nessa retração, pessoal, obviamente que eu posso manter o meu alvo até aqui, mas eu tenho que levar em consideração essa resistência de topo, né? Lembrando, teoria dos pivôs, né? Todo pivô em formação, ele é um possível topo duplo, ou então o contrário, né? Todo pivô, né? Se a gente tem um pivô de baixa em formação, ele é um possível fundo duplo de movimento. Então, nós só temos aqui a confirmação dos pivôs, pessoal, quando a gente rompe a máxima. Mas se eu já entrei aqui, eu preciso considerar essa região aqui de resistência como um ponto interessante também para realizar talvez uma retirada de exposição, para talvez trazer o meu stop loss que estava aqui embaixo anteriormente, trazer um pouquinho mais para cima, já deixar no stop gain. Então, suportes e resistências do preço, pessoal, também são extremamente úteis na hora de marcar os alvos das suas operações. Outro indicador que você pode utilizar como estratégia de alvo das suas operações é o VRVP, que é o perfil de volume range visível, onde ele basicamente vai te dar essas montanhas, esses picos e vales de um indicador, né? Esse indicador, pessoal, ele é um volume, mas um volume com base em regiões de preço, né? Aqui embaixo a gente tem um volume com base no tempo, então quanto mais o tempo vai passando, ele vai me indicando o volume das movimentações, mas aqui eu tenho uma base de volume por região de preço. E a sua interpretação, pessoal, é bem simples, tá? Você vai marcar as regiões de pico desse indicador, né? Então nós temos uma linha aqui, nós temos outra linha aqui embaixo, nós temos outro pico aqui embaixo, tá? E essas linhas que você vai marcando, esses picos de movimentação, são os locais onde a gente tem mais movimentação, mais interesse, tanto de oferta como de demanda. E essas regiões aqui também são possíveis alvos das suas operações. Então, se você, por exemplo, está shortado nesse movimento, você consideraria aqui, através do VRVP, realizar um lucro, uma parcial da sua operação, exatamente aqui neste pico do indicador, né? Mostrando que aqui é uma região de alta demanda, né? Alta demanda e oferta, a gente tem muito volume negociado nessa faixa de preço. No entanto, pessoal, esse indicador aqui dentro do TradingView, ele só é possível acessar se você tiver uma conta premium, né? Uma conta paga. Porém, pessoal, se você utiliza a corretora Bybit para suas operações, você pode vir aqui na aba Indicadores da sua plataforma de trade e procurar pelo indicador Volume Profile Visible Range, né? Esse inglês aqui, Fisk, mandou abraço. E é o mesmo indicador do TradingView, porém aqui você tem ele de forma gratuita, né? E normalmente aqui nas configurações de valores, pessoal, eu costumo utilizar aqui uma largura de coluna de mais ou menos 500, pessoal, e o volume da área 70%, tá? Porque dessa forma a gente tem alguns picos mais interessantes dessa movimentação. Então percebam, né, pessoal, que o preço ele chegou nessa região de pico e nós tivemos realmente uma resistência do preço, uma queda. Agora estamos em outra região de pico e percebam que nós estamos enfrentando um suporte. Então esse indicador aqui também, ele é muito interessante para marcar regiões de possível alvo das suas operações. Lembrando que se você ainda não tem conta na Bybit, pessoal, aqui na descrição do vídeo estou deixando um link para você abrir a sua conta e utilizando esse link você ganha desconto nas suas taxas, além de bônus e promoções exclusivas, principalmente de primeiro depósito. E para finalizar, pessoal, sempre lembre de utilizar o máximo de confluências possíveis, como por exemplo, utilizar um indicador de volume juntamente com a retração de Fibonacci, e percebam que essa região aqui entre 0,5 de Fib e 0,61 nós temos um pico também no indicador de volume, ou seja, essa região é uma região de suporte muito forte, assim como nós também temos aqui um antigo topo, ou seja, antigo topo que era uma resistência e agora pode servir como um suporte. Então percebam que essa movimentação de preço, essa região aqui dos 28 mil dólares é um possível suporte muito forte, porque nós temos várias confluências, tanto de suporte e resistência, como do indicador de volume, como também da retração de Fibonacci. Reforçando sempre, pessoal, que nada no trade é 100% eficaz, mas quanto mais informações você possui, melhor vai ficando a sua tomada de decisão. Além do que, quanto mais prática você tem em realizar operações, maior também será a sua assertividade. Só que para ter prática, você precisa ter tempo, e para ter tempo, você sempre vai precisar de um bom gerenciamento de risco. Por isso que estou deixando um vídeo aqui do lado, onde eu te ensino um gerenciamento de risco bem amarradinho para você começar nas suas operações de trade. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.